com a base filosófica de grandes correntes religiosas orientais, como o hinduísmo e o taoísmo. O espiritismo dá as mãos, portanto, a um discurso religioso mundial unido por um objetivo comum, o desabrochar do amor universal, do respeito, do entendimento comum entre as pessoas, entre as diferentes culturas. A exemplo de ensinamentos ancestrais, os espíritas buscam alcançar esse momento mágico do ser humano integral voltado para a prática do bem comum, em que cada um jamais faça com os outros aquilo que não deseja que façam consigo mesmo. Para mim, a questão ética mais importante dos ensinamentos reunidos por Kardec é a ênfase dada à necessidade da reforma interior de cada um, em busca do aprimoramento do espírito, através de suas diversas encarnações na Terra, e consequentemente da construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Uma busca, tendo como base principal ensinamentos de Jesus Cristo que constam dos Evangelhos, que fez o Espiritismo assumir no Brasil duas facetas importantes: a promoção de sessões para a cura de doenças e de atividades sociais de ajuda aos mais necessitados, como crianças e idosos carentes. Dessa forma, a prática espírita vem reforçar o entendimento comum a muitos grupos e correntes espiritualistas dedicados a salvar pessoas. A cura de uma doença mais grave só é possível com confiança, persistência, fé e transformação interior. E para se ter um maior entendimento do porquê de uma doença e para merecer a cura, se faz necessária a abertura do coração para o dar, para o oferecer, para o desprendimento social, para o compromisso com a solidariedade, com a dor do próximo, com a fraternidade. William Crookes. É interessante observar os caminhos que, ainda no século XIX, seres extrafísicos escolheram para passar ensinamentos e provas da existência de diversas dimensões espirituais. Dependendo de cada realidade cultural, foram enfatizados determinados temas. Na França racionalista, por exemplo, houve maior preocupação com mensagens sobre como devemos nos comportar quando encarnados e como funciona a vida além da morte. Mais tarde, na primeira metade do século XX, essa visão cara ao espiritismo, sobre aspectos éticos e morais, seria seguida principalmente no Brasil, a partir das psicografias do médium Francisco Cândido Xavier, 1910 a 2002. Em outros países, porém, como nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Itália, a ênfase recaiu no lado prático das sessões espirituais, sem maiores indagações filosóficas sobre nossa vida na Terra e na espiritualidade com a realização de experiências que comprovavam a continuidade da existência após a morte. Claro que não eram atividades exclusivistas, como se num país só se promovesse determinado tipo de reunião. Mas em se tratando de recursos utilizados por seres do astral para demonstrar que a vida, sim, continua após o desaparecimento do corpo físico, a Inglaterra foi um dos maiores, se não o maior, palcos escolhidos, com a promoção de enriquecedoras sessões de materialização de espíritos. Para isso, seria fundamental a participação de um personagem da ciência, Sir William Crookes, 1832 a 1919. Químico e físico de renome, um dos maiores sábios de sua época, Crookes foi o descobridor do estado radiante da matéria e do elemento tálio, incorporado à tabela periódica, e o inventor do radiômetro e do tubo de raios catódicos, que viria a ser usado nos aparelhos de raios-x e monitores de TV, de computador e de videogame. Membro da Sociedade Real de Londres, nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória, em 1897, dirigiu sociedades de pesquisas científicas, tendo sido fundador da prestigiada publicação Chemical News e redator do Quarterly Journal of Science. Em 1880, em reconhecimento ao seu trabalho científico, receberia medalha de ouro e prêmio de 3.000 francos da Academia de Ciências da França. Enfim, era um notável da Inglaterra vitoriana.
pois essa figura proeminente dos meios acadêmicos europeus, inicialmente um cético, acabou por se dedicar intensamente à análise da fenomenologia de efeitos físicos, de 1870 a 1874. Experiências que mudariam radicalmente seu ponto de vista. O escritor Arthur Conan Doyle sustenta que as pesquisas de Crookes constituem um dos mais significativos incidentes na história do movimento. São notáveis, devido ao elevado padrão científico do investigador, o severo e justo espírito com que o inquérito foi conduzido, os extraordinários resultados e a corajosa profissão de fé que se seguiu. Após experiências inusitadas, em 1874, que lhe deram a prova cabal da existência de espíritos materializados, inclusive com o registro de dezenas de fotografias do espírito de uma mulher chamada Katia King, o cientista inglês teve a honestidade intelectual de sustentar publicamente suas novas convicções filosóficas a respeito da espiritualidade. Mesmo diante de campanha difamatória na imprensa movida por antigos amigos e simpatizantes dos meios oficiais científicos, inconformados com sua mudança de lado. O russo Alexander Aksakov, que conheceu Crookes, foi testemunha dessa tentativa de desmoralização intelectual. Em seu livro Um Caso de Desmaterialização, afirma, a opinião pública mudou logo, o sábio, tão glorificado no começo, foi coberto de zombarias e epítetos desagradáveis. Outro qualquer, que não fosse o Sr. Crookes, não teria resistido, mas seu caráter era tão puro que ele não pôde recuar diante das suas observações. Com o passar dos séculos, alguns talvez não consigam avaliar a coragem moral que um cientista renomado como Crookes precisou de ter para colocar em jogo a reputação de seu nome perante a opinião pública. Volta e meia, ao conversar sobre esse assunto, ouço argumentos do tipo "isso foi há muito tempo", como que para descaracterizar a importância de algum cientista, no passado, ter assumido a veracidade desses fenômenos. Argumentos inconsistentes, como se a vida de certas pessoas, já que não estão mais na Terra para contar seus dramas, e a defesa de sua reputação não tivessem a mesma importância do que para qualquer um, em sã consciência, no presente ou no futuro. Pois concordando ou não com Crookes, qualquer pessoa coerente há de tirar o chapéu para a atitude de um cientista em sua posição. O escritor Conan Doyle conta que ele começou suas investigações sobre esses fenômenos achando que tudo fosse truque, para a satisfação dos seus pares da ciência oficial. Mas, com o tempo, ao constatar a verdade dos fatos, o mundo quase caiu em sua cabeça. Doyle relembra que em 1874, ao publicar a história de suas pesquisas, causou tamanho tumulto entre os mais fossilizados homens de ciência, desses de quem se pode dizer que ficaram com a mente dominada por aquilo em que trabalham, que chegaram a propalar que ele seria expulso da sociedade real. A tempestade desabou, mas Crookes foi chocado por sua violência e verificou-se que, durante muitos anos, até que a sua posição fosse consolidada, tornou-se muito cauteloso em exprimir publicamente as suas opiniões. De fato, as pressões dos meios oficiais eram, e infelizmente continuam a ser, muito fortes. Que o diga um dos contemporâneos de Crookes, o médico francês Paul Gibier, que acabou se exilando nos Estados Unidos para fugir da perseguição de antigos colegas, iniciada depois da edição, em 1886, do livro Espiritismo, Faquirismo Ocidental. Corajosamente, nessa publicação ele relata experiências de fenômenos de efeitos físicos em países como a Índia, os Estados Unidos e da Europa, como a levitação de faquires, a materialização de vozes espirituais em sessões com indígenas norte-americanos e encontros de Crookes com o espírito de Katia King. E ao descrever experimentos de que participou em Paris com o famoso médium norte-americano Henry Slade, 1835 a 1905,
Gibier garante que foi tocado por mãos materializadas e viu mensagens sendo escritas em placas de ardósia por lápis de pedra que se movia aparentemente sozinho. Discípulo do famoso biologista francês Louis Pasteur, que desenvolveu a vacina contra a raiva, fundador do Instituto Pasteur de Nova York, membro da Academia de Ciências de Nova York, da Sociedade de Pesquisa Psíquica, em Londres, e cavaleiro da Legião de Honra, Paul Gibier critica, no livro As Materializações de Fantasmas, a penetrabilidade da matéria e outros fenômenos psíquicos, as hostilidades que sofreu. Quando, por haver proclamado um fato, porque cremos saber que ele existe, vemos as portas da carreira que nos parecia destinada a se cerrarem diante de nós, e até nossos mestres, colegas e amigos mais estimados darem ouvidos às baixas calúnias e se desviarem de nós, quando nosso Dom Quixotismo nos conduz ao exílio e nos faz passar esses 15 anos longe da pátria, e do que ela significa para nós, temos, repito, alguns direitos em paciência. Mas, enfim, é chegado o momento em que temos a satisfação de ver a avalanche dos fatos crescer todos os dias. O que era ontem é apenas um floco imperceptível vai, em breve, no impulso poderoso, fazer irrupção no campo da ciência. Relatório com suas novas pesquisas sobre materializações de espíritos havia sido preparado para o 4 graus Celsius Congresso Internacional de Psicologia, que ocorreria em Paris, em 1900. Gibier planejava ir à capital de sua amada pátria defender seu trabalho, mas infelizmente morreu um pouco antes, num acidente de carruagem. Sob o título original Materializações Fantasmas, o relatório acabaria publicado na França após sua morte, contribuindo para fortalecer o movimento do espiritualismo moderno. Um acidente interromperia assim, prematuramente, uma importante carreira no campo das pesquisas psíquicas. Mas as sementes de uma nova e vigorosa ciência já estavam plantadas e nada conseguiria barrar seu desenvolvimento, nem mesmo os cientistas conservadores de sempre. Os passos dados por Crookes não tinham sido em vão. O sábio inglês, mesmo passadas quase 3 décadas após a apresentação pública do resultado de suas experiências com o extrafísico, havia continuado firme em defesa de suas convicções. Ao discursar em congresso científico da Associação Britânica em Bristol, em 1898, não se furtar em rememorar aquele período tão marcante de seus contatos com a espiritualidade. Nenhum incidente em minha carreira científica é mais conhecido do que a parte que tomei durante anos em certas pesquisas psíquicas. Já se passaram 30 anos desde que publiquei um relatório das experiências tendentes a mostrar que fora do nosso conhecimento científico existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligência dos mortais. Nada tenho que me retratar. Confirmo minhas declarações já publicadas. Na verdade, muito teria que acrescentar a isto. Uma menina inglesa, Florence Eliza Cook, 1856 a 1904, na qual desabrochara uma potente mediunidade de efeitos físicos antes dos 15 anos, havia transformado a vida do famoso cientista. Como boa parte dos médiuns, as faculdades especiais de Florence começaram ainda na infância, quando passou a ver e conversar com espíritos, aos quais tomava por pessoas vivas. Para os pais, tudo não passava de produto da imaginação. Com o avançar do tempo, a sorte de Florence foi cruzar, em 1870, com uma colega de escola que tinha pais espiritualistas. Era o apoio de que precisava para não terminar sendo dada como louca. E assim, em 2 sessões na casa da amiga, em meio à penumbra, acabaria protagonizando cenas que a deixariam atordoada, sendo transportada de um lado para outro de uma sala. Em seu relato, reproduzido por Aksakoff, a adolescente relembra quando forças invisíveis seguraram sua cadeira, fui erguida até o teto. Todos puderam ver-me no ar. Eu estava muitíssimo atemorizada para poder gritar, e,
Sendo conduzida por cima das cabeças dos assistentes, fui depositada sobre uma mesa na extremidade da sala. Minha mãe perguntou, então, se podíamos ter fenômenos em nossa casa. A mesa respondeu sim, e que eu era médium. Na noite seguinte, todos se reuniram em nossa casa. Os espíritos quebraram-nos uma mesa e 2 cadeiras, e ocasionaram numerosos prejuízos. Fico pensando no pavor de Florence diante desses primeiros fortes sinais de mediunidade. Muitas vezes, como prova de convencimento, seres do astral produzem fenômenos de levitação e outros mais, alguns de maior impacto. Ainda bem que na primeira vez em que deitei uma maca para tratamento espiritual, numa sessão de materialização de espíritos no lar de Frei Luiz, em 19 de maio de 2001, as provas da força da espiritualidade não foram lá muito, digamos, apavorantes. Apenas percebi, atônito logo após me acomodar, que o leito começou a tremer, como se estivesse vivenciando um princípio de terremoto. Felizmente o fenômeno parou logo depois, sem atingir grandes proporções. E como prova de que eu não fora vítima de alguma alucinação, meu amigo Luiz Petri, jornalista da Rede Globo de televisão, passaria por experiência semelhante ao participar de reunião no lar de Frei Luiz em 21 de agosto de 2004. Ao esperar para ser atendido por um espírito materializado, a maca onde se deitara também começou a tremer, na medida em que o médico do espaço se aproximava. Senti como se estivesse num banco na cidade e, no subsolo, passasse uma composição do metrô, compara. Minha mulher, porém, vivenciou experiência um tanto mais chocante, no final dos anos 1960, numa casa na cidade do Rio de Janeiro, numa sessão comandada pelo seu tio Armando Ramos e Silva, 1892 a 1973, que foi um dos maiores médiuns brasileiros de efeitos físicos. Num determinado momento, os presentes, assustados, começaram a ouvir uma gritaria vinda do nada, que parecia de espíritos discutindo violentamente entre si. De repente, puft, uma cadeira vazia pegou fogo, queimando até virar cinzas. Como se vê, fenômenos de efeitos físicos podem ser tão assustadores para os novatos que alguns médiums em início de carreira acabam por desistir de trilhar essa árdua missão, estabelecida no mundo espiritual antes mesmo do seu nascimento. Mas a experiência demonstra ser essa pior atitude a tomar. Sensitivos que não trabalham sua mediunidade, cortando assim os laços com o lado bom da espiritualidade, correm o risco de acabar envolvidos por forças terríveis, sem controle, alimentando doenças físicas e psicológicas e até mesmo atitudes antissociais. Por isso, um conselho: se o seu caminho passar por experiências do gênero, não desista, é preciso seguir em frente, educando-se mediunicamente. Nossa médium londrina do século XIX chegou a pensar em jogar a toalha diante da primeira quebradeira de móveis em sua casa, mas felizmente prosseguiu sua jornada. Suas palavras são transcritas por Aksakoff. Desde então, declaramos que não queríamos tornar a fazer sessões. Os espíritos começaram a atormentar-nos. Livros e outros objetos foram lançados contra mim. As cadeiras passeavam sozinhas, a mesa erguia-se violentamente durante a refeição e ruídos terríveis atordoavam-nos pelo meio da noite. Enfim, cedemos, reunimos-nos em volta da mesa para conversar com os espíritos. Florence e sua mãe foram então aconselhadas pela espiritualidade a frequentar uma associação espiritualista. Assim, em abril de 1872, com a menina aceitando sua missão mediúnica, começaria a se materializar uma mulher que se identificava como Katia King. Eram, inicialmente, aparições parciais. Aksakoff reproduz matéria publicada pelo jornal O Espiritualista, escrita pelo seu proprietário, William Harrison,
que participou de uma dessas primeiras reuniões e testemunhou que de espíritos só surgia a forma da cabeça e das espáduas. O resto do corpo parecia um nevoeiro. Katia não se conservava sempre na mesma altura, ora se elevava, ora se abaixava até perto do chão, de sorte que seu busto parecia tocar no soalho. Nesta posição, ela assustava muito a médium. Às vezes só se via uma cabeça vagueando por todos os lados, sem pernas e sem corpo visível. Esse tipo de fenômeno, diga-se de passagem, não tem nada de inusitado em reuniões de efeitos físicos, principalmente em se tratando de espíritos que começam a se preparar para participar de sessões de materialização. É que, na verdade, eles precisam retroceder do seu estado espiritual, que logicamente é bem mais sutil e etéreo do que o da matéria física, para voltar a ter, temporariamente, um corpo denso, influenciado pela gravidade. Ou seja, necessitam partir de uma dimensão mais pura, de vibrações energéticas altíssimas, para retroceder, reingressando no grosseiro estado material do planeta Terra, em que os átomos vibram mais vagarosamente. E muitas vezes, esses espíritos ainda não têm o controle adequado dos procedimentos para se materializar totalmente. Por outro lado, mesmo em se tratando de seres já preparados, podem também ocorrer fenômenos de aparições apenas parciais de corpos quando eles não encontram ambiência energética adequada para se materializar completamente, ou quando se apresentam dessa forma para dar algum tipo de prova das potencialidades do mundo do invisível. Existem também casos em que, para não gastar energia à toa, materializam propositalmente apenas as partes do corpo que precisam usar para determinados fins. Curiosamente, na primeira reunião de materialização de que participei na vida, em 1994, no lar de Frei Luiz, o principal espírito da equipe de médicos do espaço, Frederick von Steen, cuja missão é curar doentes, se iluminou por segundos na sala escura. A poucos metros de distância, ao observá-lo atrás de uma das macas de atendimento de enfermos, não vislumbrei sua cabeça, apenas seus braços e tronco. Por 2 vezes, o fenômeno se repetiu. Ao aplicar potente facho de luz curativo sobre os doentes, emitido de aparelho do astral que materializara e trazia na mão, semelhante ao formato de uma ampulheta, seu corpo ficou por segundos iluminado, naquela escuridão total. Mas nada de enxergar sua cabeça. A serventuária da Justiça Elaine Vilela Campos, médium do lar de Frei Luiz, passou por experiência semelhante em 2000. Só que pôde observar o fenômeno a menos de 1 metro de distância, quando foi encaminhada para tratamento em um dos leitos. E tomou um susto. Coberto por um manto esbranquiçado, como se fosse um véu meio transparente, Frederick se aproximou, debruçando-se sobre ela. Atônita, Elaine viu acender uma luminosidade dentro do manto. A forma do espírito estava lá, a moldar o tecido, mas não havia vestígio de sua cabeça. O manto ficou todo iluminado. Tinha uma forma humana, mas não havia rosto, não havia nada. Tinha um espaço vazio dentro do manto. Assim como o médico do espaço Frederick von Steen, o espírito de Katia King surgiu várias vezes com apenas partes do corpo visíveis. Mas, na medida em que a ambiência das reuniões ia melhorando, aumentava a consistência de suas materializações. Mesmo antes das experiências acompanhadas por Crookes, inúmeras outras pessoas haviam testemunhado as aparições desse ser, com a produção de fenômenos inimagináveis. Aksakoff relata o depoimento de um desses participantes, J. Moore Jones, publicado no jornal Medium, que atestou: Katia foi observada por centenas de investigadores de diversas nacionalidades, ingleses, escoceses, americanos e europeus. Um desses investigadores era a escritora inglesa Florence Marryat, 1837 a 1899, uma das mais reconhecidas novelistas do século XIX e autora de 3 livros sobre espiritualismo, Como a Morte Não Existe.
E num trecho desta obra, ela dá um exemplo eloquente de como a luz e altas temperaturas prejudicam em geral as materializações. Ao ser questionada por que não poderia aparecer sob uma iluminação maior do que a do único bico de gás aceso no ambiente, Katia King, parecendo irritada, respondeu que já havia falado algumas vezes que não sabia o porquê. Mas que se os presentes quisessem provar a verdade do que dizia, que se acendessem todas as luzes dos bicos de gás da sala. O espírito postou-se então em pé contra a parede da saleta de visitas, à frente de todos, com os braços abertos como se estivesse crucificado. 3 bicos de gás foram acesos em sua potência máxima. Mais tarde, inclusive, a aparição revelaria que aquela experiência fizera sofrer muito. A descrição da escritora sobre o que se seguiu é impressionante. O efeito produzido sobre Katia King foi maravilhoso. Ela se manteve por um segundo apenas, começando então gradualmente a derreter. Posso comparar a desmaterialização de sua forma nada menos com a de uma boneca de cera derretendo diante do fogo. Primeiramente, seus traços ficaram borrados e indistintos, pareciam se amontoar um no outro. Seus olhos afundaram-se nas órbitas, o nariz desapareceu, o osso frontal desabou. Depois os membros pareceram ceder sobre ela, que afundou cada vez mais baixo no tapete como um edifício ruindo. Por fim não havia mais nada do que sua cabeça sobre o chão, em seguida apenas um amontoado de roupagem branca que desapareceu repentinamente, como se uma mão a tivesse tirado, e ficamos fitando arregalados, sob a luz de 3 bicos de gás, o lugar onde Katia King estivera. Com esse tipo de experiência, a espiritualidade começaria a ensinar, na prática, os efeitos deletérios que a luz, calor pode provocar numa reunião de materialização. Infelizmente, porém, a recomendação de obscuridade nesse tipo de sessão sempre serviu para alimentar o veneno dos céticos, que procuram negar a veracidade dos fenômenos sob a alegação de que a escuridão é proposital. Nada mais do que um estratagema para facilitar que o médium se fantasie e saia fazendo papel de espírito materializado. Desinformados, não sabem que não só a luz, mas também o próprio comportamento negativista, crítico ao extremo, colocam em risco a continuidade de uma sessão, ao desarticular a harmonia vibracional de pensamentos fundamental para as materializações. E dependendo da reação de um cético, até mesmo a saúde do sensitivo pode ficar abalada. À época, pesquisadores ainda não haviam descoberto que espíritos se materializavam tomando como base um fluido energético denominado ectoplasma, expelido pelos médiuns de efeitos físicos. Por isso, o ser do astral e o médium estão profundamente relacionados. Assim, qualquer ação inesperada contra o espírito provocará sua desmaterialização, com o ectoplasma que havia ajudado a lhe moldar o corpo físico retornando abruptamente para o organismo do sensitivo, provocando males diversos. Uma experiência similar à realizada com Katia King, sob luz forte, pode em tese até matar um médium, só devendo ser promovida com autorização de guias do astral, que preparam o organismo do sensitivo para o choque do retorno do ectoplasma. Da mesma forma, um ataque inesperado ao espírito materializado é sempre perigosíssimo. Um exemplo disso ocorreria numa reunião em dezembro de 1873, quando, ao pensar que iria desmascarar uma farsante, um homem levantou-se e agarrou Katia, gritando, "E é médium!" Imediatamente, outros 2 se levantaram, tentando impedi-lo, e travaram uma luta corporal. Mas o estrago estava feito. O choque para o espírito, e para a sensitiva, havia sido brutal. Presente ao encontro, o advogado Henry Dump deu seu testemunho por escrito, publicado por Aksakoff. Notei que a forma parecia, primeiro, perder seus pés e suas pernas, e, para escapar-se, fazia movimentos ondulatórios semelhantes aos de uma foca dentro da água,
A pessoa que agarrara Katikin parecia mantê-la solidamente, porém não pôde impedi-la de desaparecer, pois ela conseguiu safar-se do seu aperto brutal, sem deixar nenhum indício da sua existência corporal, nenhum pedaço do véu, conta Dumpi. Em seguida, Florence Cook teve violentas convulsões, precisando de atendimento médico. O lamentável incidente deixou-a muito abalada, física e psicologicamente. Mas tudo tem um sentido, e o incidente acabou servindo para o progresso das ideias espiritualistas. Atordoada com críticas de que era uma impostora, as pessoas que não compreendiam o fato diziam coisas cruéis a meu respeito. A menina, corajosamente, escondida dos pais e dos amigos, foi procurar uma das maiores sumidades científicas do seu tempo, William Crookes. O cientista já vinha, desde 1870, participando de experiências de efeitos físicos, cujo resumo publicaria, em janeiro de 1874, no prestigiado Quarterly Journal of Science, e que mais tarde editaria em seu livro Researches into Phenomena of Spiritualism, Fatos Espíritas. Ao observar médiuns diferentes, inclusive Cat Fox, a sensitiva de Desville em visita à Inglaterra, Crookes presenciou fenômenos de levitação, de produção de sons e aparições de formas e figuras de fantasmas. Numa dessas sessões, segurava um lápis junto a uma mesa, ao lado de Cat Fox. Quando percebeu algo inusitado, mão luminosa desceu do teto da sala e, depois de ter pairado perto de mim durante alguns segundos, tomou meu lápis, escreveu rapidamente numa folha de papel, abandonou o lápis e, em seguida, elevou-se acima das nossas cabeças, perdendo-se pouco a pouco na escuridão. No entanto, o questionador pesquisador ainda não se sentia seguro da veracidade do que presenciara, acreditando que poderia ter sido vítima de alguma fraude. Uma vez, chegou a afirmar para Aksakoff que não se daria por convencido sobre a verdade das materializações enquanto não visse, ao mesmo tempo, a médium e a figura materializada. Este momento, sem o saber, estava próximo. Nada se igualaria às experiências que teria, em 1874, com a médium Florence Cook e o espírito Katia King. Ainda adolescente, a sensitiva teve realmente muita coragem em procurar Crookes. Afinal, além de ser um expoente da ciência, para complicar ainda ouvira comentários de que ele também a considerava uma impostora. Num texto que escreveu, reproduzido por Aksakoff, Florence descreve assim o primeiro encontro com o professor. Uma coisa que ele havia dito atormentou-me de tal modo que fui diretamente procurá-lo, sem outro pensamento que não fosse o de desculpar-me diante dele e do mundo inteiro. Eis o que eu lhe disse: acreditais que sou uma impostora? Pois bem, virei à vossa casa, a senhora Crookes dá-me-á o vestuário que ela quiser, e examinará a roupa com que eu chegar. Vós me vigiareis tanto tempo quanto isso vos convier, fareis todas as experiências que desejardes, a fim de vos convencerdes completamente. Só estabeleço uma condição: se virdes que sou mistificadora, denunciai-me tão fortemente e publicamente quanto quiserdes, porém, se reconhecerdes que os fenômenos são verdadeiros, e que eu sou apenas um instrumento nas mãos dos invisíveis, dizei-o francamente e bem alto, para me absolverdes aos olhos do mundo. Provando ser um cientista ético, sem dogmatismos, Crookes cumpriria o trato, divulgando para a opinião pública que a médium era uma pessoa séria e merecedora de crédito. Sob seu controle absoluto, em sua própria casa, ele montou um verdadeiro laboratório de pesquisas do extrafísico, pronto para detectar qualquer fraude. Apesar do lado crítico saudável que deve nortear qualquer investigação científica séria, o sábio inglês conseguiu se manter sereno, criando um ambiente harmônico que favoreceu a fenomenologia de efeitos físicos. Muitas vezes é difícil se entender isso, mas a dúvida, o pensamento negativo diminui a harmonia energética fundamental para experiências do gênero.
Um dos argumentos de céticos que mais se ouvem é porque a suposta materialização de espíritos ou qualquer outro fenômeno de efeitos físicos só acontece diante de quem acredita neles. Em primeiro lugar, isso não é verdade, sendo comuns relatos de pesquisadores sobre pessoas que, em princípio descrentes, se depararam com fenômenos que, muitas vezes, serviram para mudar radicalmente suas concepções de vida. Por outro lado, a existência de uma sintonia energética, mesmo que inconsciente, com realidades extrafísicas explica por que, em geral, aqueles com mais abertura ou que acreditam nessa fenomenologia, e que, portanto, entram em harmonia com ela, têm maiores probabilidades de testemunhá-la. Infelizmente, o senso comum não dá conta dessas nuances preciosas, entendendo-as como uma barreira para qualquer investigação imparcial sobre a veracidade dos fatos. Mas quer queiram ou não os céticos, é imperioso nessas sessões se buscar uma maior harmonização energética e se evitar, principalmente em atenção à saúde do médium, a entrada de pessoas que possam vibrar, pesadamente, em outra sintonia. Crookes compreendeu isso e, assim, lentamente, passo a passo, sem investidas apressadas, foi conquistando a confiança da médium e de Katia King. E na medida em que as duas solidificavam a convicção de que estavam diante de um cientista criterioso e ético, numa busca honesta da verdade, os fenômenos começaram a se fazer mais e mais fortes. Chegando ao ponto, segundo palavras do próprio Crookes, de Katia aparecer com grande perfeição e passear por 2 horas pela sala, conversando com os presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava a meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Essa perfeição de formas que pode assumir uma aparição também faz incrédulos duvidarem da materialização, achando-se tratar de alguém travestido de fantasma. No lar de Frei Luiz, estive várias vezes junto ao espírito de Frederick von Stein. Apesar da escuridão reinante nas reuniões, ele em geral se auto-iluminava ou era iluminado por jatos de luz que jorravam de aparelhos curativos que materializava do astral. Era como estar diante de uma pessoa normal. Podia-se até mesmo ouvir sua respiração, sua fala. Também na série de sessões de que participei, de 2006 a 2010, com o médium Lívio Rocha, que à época integrava o Centro Espírita Grupo da Prece, tive inúmeras experiências de intensa interação física com espíritos materializados. Em uma reunião, por exemplo, promovida na cidade do Rio de Janeiro em 2009, um espírito conhecido como José Grosso, que tratávamos carinhosamente como Zé Grosso, se aproximou da cadeira em que eu estava sentado, pegou minha mão direita e a colocou em seu braço esquerdo, para que apertasse seus bíceps. Soltando então uma estrondosa gargalhada, brincou: "Está vendo como sou forte?" De fato, como descrevo em meu livro Os Caminhos Espirituais da Cura, fenômenos de incorporação e materialização de espíritos, regressão a vidas passadas, autorreforma e força interior, era como se eu estivesse apertando os bíceps de um homem forte e normal. Sempre brincalhão, em outra reunião, promovida em 11 de outubro de 2008, Zé Grosso se aproximou e começou a dar tapas na minha cabeça. De repente, para mostrar o quanto seus pés eram grandes, colocou um deles em cima da minha coxa direita, batendo diversas vezes a sola em minha perna. "Olha como é grande", disse, às gargalhadas. Impressionante, por alguns instantes, realmente um espírito volta a adquirir um corpo semelhante ao que tivera em uma de suas vidas na Terra. E eu presenciando isso. Como a vida dá voltas, seguindo por caminhos nunca dantes navegados e sequer imaginados. Qual não seria a minha reação se, na adolescência, no auge dos meus medos em relação aos mistérios do além, alguém chegasse para mim e afirmasse que, adulto, estaria ao lado de fantasmas do outro mundo, Vivinhos da Silva. Provavelmente pensaria estar diante de um lunático,
daria gargalhadas histéricas e acabaria tendo um pesadelo. Mas cresci, amadureci. Me espiritualizei e passei a encarar esses fenômenos da forma mais natural possível. Algo soberbo, inusitado, mas natural. Em carne e osso. Talvez por aceitar os fenômenos de efeitos físicos de uma maneira natural, sem a ansiedade de um principiante, Crookes teve finalmente numa reunião a permissão que tanto buscava. Após passear novamente com Katy pela sala, os dois acabaram entrando na cabine. E ali, frente a frente, o persistente e ético cientista pôde observar o fantasma materializado e a médium Florence Cook. Foi um feito importantíssimo. As entidades extrafísicas costumam necessitar de área isolada para se materializar junto ao médium, para que possam ser criados campos de forças poderosíssimos. Qualquer interferência de energias adversas cria desarmonia vibracional, podendo provocar a interrupção do fenômeno. É recomendável então que o sensitivo fique isolado do restante das pessoas, nesse espaço conhecido como cabine de materialização, em geral um pequeno compartimento com uma pesada cortina funcionando como porta de acesso à sala principal. Aliás, trata-se de outra regra de ouro que, a exemplo da escuridão na sala, costuma causar desconfianças de céticos que, sem presenciar o ato em si da materialização, encontram mais motivos para duvidar da veracidade do fenômeno, achando que o médium se disfarça de espírito ali dentro. No lar de Frei Luís, onde percebia visitantes com esse tipo de desconfiança, os seres do astral permitiam que apenas uma minoria do grupo de materialização, mais afinada com as vibrações do ambiente, chegasse poucas vezes junto à cabine da materialização, ou até mesmo dentro dela, para presenciar a formação de um espírito. Ainda não tive essa rara oportunidade. Mas, para a felicidade do meu instinto investigativo, já pude observar a formação de nuvens de ectoplasma, etapa preliminar da materialização de um espírito, sentado no salão principal, do lado de fora da cabine. O ectoplasma apresenta luminescência própria. Na escuridão, aos poucos vai se condensando uma nuvem de substância levemente brilhosa, na maior parte das vezes esbranquiçada, mas que pode adquirir uma tonalidade mais escura, puxada para o azul, em geral um azul plômbeo semelhante ao céu de um final de tarde. Algumas vezes, cheguei a pressentir que algo estava tentando tomar forma em meio àquela nebulosidade, bailando no ar diante dos meus olhos, se alargando, se alongando, depois se estreitando novamente. Mas estando fora da cabine mediúnica, se encontrar a concentração energética indispensável, a materialização não se completava. A partir dessa experiência, sou capaz de imaginar o impacto da cena presenciada por poucos pesquisadores ao longo da história, inclusive por amigos meus e minha mulher, na medida em que transborda através de orifícios do corpo do médium, como boca e nariz. O ectoplasma vai se condensando, primeiro na forma de pequeno ponto, até plasmar o corpo de algum espírito, o que pode durar vários minutos ou ocorrer instantaneamente. No entanto, embora a prática mostre a necessidade de que a materialização se dê com o sensitivo isolado dentro da cabine fechada, existem como sempre exceções à regra. Afinal, como se aprende com a fenomenologia de efeitos físicos, a espiritualidade tem poderes suficientes para driblar, quando necessário, dificuldades e limitações que se apresentam. E um dos maiores exemplos da materialização de espíritos que pôde ser observada por dezenas de pessoas de uma vez só, e não apenas por uma minoria, ocorreu em Belém do Pará, em inúmeras sessões promovidas, de 1918 a 1921. Pelo rico comerciante Eurípides Prado, quando descobriu que sua mulher, Ana Prado, era uma forte sensitiva. Conhecida como Dona Anicota, a médium, que morreu em 1923, conseguia materializar espíritos à vista de todos, com a cabine aberta e até mesmo sob sutil luminosidade.
Em pelo menos uma reunião participaram cerca de 80 pessoas. Essa série de encontros extraordinários, que reuniu parte da elite local e também de outras regiões do país, como políticos e empresários, foi relatada por Raimundo Nogueira de Faria, 1884 a 1975, em seu livro Trabalho dos Mortos. Figura respeitada da sociedade paraense, primeiro prefeito de Belém e tendo chegado ao cargo de desembargador, ele atesta que os fenômenos, de tão fortes, não eram negados nem mesmo por pessoas que não acreditavam em causas espirituais. Um desses céticos era o ex-senador e ex-governador do Pará, General Lauro Sodré, conhecido no Brasil por suas convicções positivistas. Não creio que haja aí uma intervenção de almas. São, a meu ver, forças ainda desconhecidas. Mas o que repelo, pelos meus sentimentos de justiça, é a ideia de fraude, declarou o importante político, após participar de uma sessão. Para se checar a veracidade dos fenômenos, Dona Nicota costumava ser encerrada numa espécie de jaula dentro da cabine, feita com madeira e arame e trancada cadeado. Algumas das aparições chegaram a ser fotografadas pelo conceituado maestro Ettore Bosio. Além dessas fotos, há no livro outros relatos de pessoas que também não acreditavam em causas espirituais, como o médico Porto de Oliveira. Ao publicar artigo na Folha do Norte, em 28 de julho de 1920, ele descreve uma reunião em que os participantes puderam observar, sentados de frente para o gabinete aberto, quando, em poucos minutos, nuvens esbranquiçadas se desprenderam em torno da médium, se condensaram, tomaram forma. Em seguida, a forma atravessou a grade, encaminhou-se para o meio da assistência, saudou-a, ajoelhou-se e orou, no que foi acompanhada por alguns crentes. Minhas experiências com formações ectoplasmáticas aumentando e diminuindo de tamanho vão ao encontro de descrições de algumas atas dessas reuniões, como a de 17 de julho de 1920, em que os presentes viram formar-se um núcleo branco, como uma nebulosa, ao pé da médium. Núcleo que aumentava às vezes e outras diminuía. Ora percebiam-se uns pés brancos, ora um braço que procurava desprender-se da grade em que estava a médium. Por fim um vulto desprende-se, sai pela face lateral do gabinete, envolto em um roupão branco, e mostra-se com sua estatura elevada, muito mais corpulento do que ela. E a figura de um homem alto e forte que se mostra, dando alguns passos, mostrando claramente todos os seus contornos. Concordo. É pedir demais que os não iniciados e descrentes em geral aceitem de pronto a veracidade de cenas como essa. Mas existe algo que tem que ser levado em conta. Mesmo no caso da experimentação científica, por mais exata que seja, há um dado fundamental: a validade do testemunho, da concordância dos pares sobre o que se está observando, estudando e teorizando. A veracidade da ciência também se constrói por aí. Aliás, trata-se de um dos parâmetros básicos do fazer científico. Na verdade, muitas das pessoas que tentam desqualificar os resultados das pesquisas da fenomenologia espiritual sequer compreendem o que é ciência. Desconhecem que cada ciência tem o seu objeto de estudo e sua praxis determinada. Desconhecem que nem mesmo a matemática, com algumas de suas equações atingindo níveis de abstração inimagináveis, pode, no fundo, ser qualificada de ciência exata. Nenhuma ciência, seja a mais abstrata, como a psicanálise, a neurologia, ou a mais exata, como a matemática, a economia, a física é tão precisa quanto alguém possa imaginar a princípio. Por isso, nada mais errôneo do que se basear em ideias cartesianas sobre o fazer científico para tentar desqualificar o estudo da espiritualidade, como se a realidade desse tipo de fenomenologia só pudesse ser comprovada com alguma espécie de explicação de um físico ou com uma prova de laboratório incontestável. No fundo, não há como comparar a pesquisa da espiritualidade com alguma ciência exata.
A comprovação científica da existência espiritual é de outra ordem, guardando imprecisões que lhe são inerentes, pelo menos na atual fase do desenvolvimento tecnológico da humanidade. Lógico que temos que procurar o auxílio de aparelhagens de medição cada vez mais modernas para, paulatinamente, reforçar as provas da realidade do mundo invisível. Lógico também que uma ciência como a física tem muito a contribuir para se explicar melhor essa fenomenologia. Mas a abordagem científica dos fenômenos espirituais começa, antes de tudo, na vontade de seres do astral em se deixar pesquisar, e não em um tipo qualquer de maquinaria que um cientista possa fazer o funcionar, quando bem entender, para se começar então a produção da fenomenologia e sua análise. Aqui, o máximo que um pesquisador sério pode aspirar é promover ambiência adequada para que manifestações espirituais se deem. Mas se vão ocorrer ou não, em determinado momento, é outra história, cabendo à espiritualidade decidir, com base em leis que ainda desconhecemos. Aí sim, iniciado o processo dos fenômenos, os cientistas mais sensíveis saberão conduzi-lo de forma a ganhar a confiança dos espíritos e, assim, prosseguir nas medições e na coleta de informações que forem possíveis de se obter em determinado momento. E como, muitas vezes, as aparições de outros fenômenos surgem inesperadamente, sem que possam ser medidos no ato por algum aparelho, por mais moderno que seja, a ciência da espiritualidade depende muito mais do testemunho dos presentes do que de qualquer outro recurso. São esses testemunhos e, principalmente, as informações passadas por seres superiores do astral que ajudam na formação de precioso acervo de dados que, analisado criticamente, à luz da razão, contribui para a evolução teórica e prática dessa nova ciência. Nesse sentido, a ciência da espiritualidade, com seu imenso arquivo de provas físicas, fotografias, documentos, testemunhos idôneos e até análises laboratoriais, quando possíveis, tem mais a ver com a ciência da história do que propriamente com a física ou a matemática. Acho que ninguém de bom senso ousaria desqualificar a validade científica da análise histórica da evolução das sociedades humanas. Pois a história é uma ciência que se baseia, principalmente, em registros documentais e em depoimentos. E nem por isso deixa de ser ciência. Antes de tudo, acreditamos nela como ciência devido à qualidade de análise de estudiosos a partir de fontes de dados confiáveis. Do mesmo modo, muitos dos fatos que tomamos conhecimento pela mídia só os aceitamos pela credibilidade de quem está falando e do meio que os está divulgando, já que na maior parte não estamos presentes para testemunhá-los. Sinceramente, se fôssemos levar diariamente ao pé da letra a máxima ver para crer, a humanidade estaria ainda na Idade das Trevas. Portanto, quando surge um cientista da credibilidade de Julian Crookes para dizer que os fenômenos de materialização são verdadeiros, por tê-los comprovado pessoalmente, temos que ser cuidadosos e aceitar, pelo menos em tese, a possibilidade de que algo de concreto existe realmente nessa história toda. Infelizmente, porém, algumas pessoas têm preconceitos tão arraigados contra determinados assuntos que não os aceitam de jeito nenhum, sequer admitindo discutir a hipótese, por mais remota que seja, de sua validade. Um exemplo gritante do que estou falando eram neonazistas que, várias décadas após o fim da barbárie liderada por Hitler, ainda tinham a capacidade de afirmar que havia sido invenção que milhões de judeus morreram trucidados em campos de concentração. Para não falar nas pessoas que, em pleno século XXI, ainda sustentavam que o homem não fora à Lua em 1969. Parece brincadeira, mas não é. Para meu espanto, volta e meia eu via essa história, acreditando que era coisa de uma minoria de alienados. Até que, em 2002, li em jornais que a Agência Espacial Norte-Americana NASA havia encomendado um livro sobre o assunto a um especialista.
a fim de tentar acabar de vez com os rumores de que as cenas de TV do homem chegando à Lua tinham sido forjadas num estúdio, para convencer o mundo de que os americanos haviam superado os soviéticos na corrida espacial. A NASA decidira produzir um livro dirigido para professores. O objetivo: dar base científica para que rebatessem em salas de aula os argumentos difundidos pelos que não acreditavam nessa importante conquista. Como mostram esses exemplos radicais, não adianta forçar a barra. Principalmente no campo da espiritualidade, a conscientização de cada um tem que brotar naturalmente, de acordo com a sua experiência de vida, com sua vivência interior. É preciso dar tempo ao tempo. De qualquer forma, nessa discussão, acho importante enfatizar que no meio espírita não costumo encontrar uma preocupação marcante em convencer os outros da realidade das materializações. Depois que as dificuldades passaram, consigo até achar graça ao relembrar o período em que comecei a pesquisar dados para contar a história do lar de Frei Luiz no livro Os Médicos do Espaço. Mas o fato é que me deparei com pessoas que nutriam verdadeira ojeriza jornalistas, vistos como profissionais maldosos que só queriam o sensacionalismo. E sensacionalismo, com reportagens do tipo fantástico e maravilhoso ou de que tudo era uma grande picaretagem, era o que menos queriam. Não por receio de que se descobrisse algo escondido que não podia ser revelado. Simplesmente, achavam que o sensacionalismo atrairia energias negativas que prejudicariam a harmonia dos trabalhos sociais e espirituais do centro. Por isso, não me causava surpresa quando a direção da casa vetava a entrada de jornalistas que volta e meia pediam para assistir às reuniões de materialização. Algumas vezes, porém, o cerco era furado, e alguns entravam. E conseguiam, diga-se de passagem, porque eram autorizados pela espiritualidade, em geral pelo chefe de equipe dos médicos do espaço, Frederick von Steen, que captava quando as intenções de determinados profissionais eram as mais honestas possíveis, mesmo que em princípio fossem céticos. Foi o caso da jornalista paulista Cibele Pedral, editora sênior da importante revista Claudia, dedicada ao público feminino. Decidida a fazer uma matéria sobre o lar de Frei Luiz, para sua surpresa obteve autorização para participar de uma reunião de materialização. E mais, o então presidente do centro, o respeitado médico Ronaldo Luiz Gazola, 1935 a 2002, a colocou num dos leitos de atendimento, para que pudesse receber as energias curativas de Frederick von Steen. Após a reunião, eu e minha mulher almoçamos com Cibele e vimos que ficara muito impressionada com a experiência. Dizia que o médico do espaço havia tocado, com seu aparelho curativo, justamente um ponto do seu corpo que estava com problema de saúde. Na matéria publicada na revista, em maio de 2001, com o título A Casa dos Espíritos, Cibele não se limitou a fazer uma reportagem que descreve fenômenos espirituais ocorridos no lar de Frei Luiz. A jornalista deu também seu testemunho pessoal do que vivenciou na manhã do sábado em que foi atendida por Frederick, num artigo publicado com o título Uma forte luz branca se aproximou de mim. Ela começa falando do momento de pânico que teve quando, surpresa, se viu chamada para deitar no leito, pois achava que assistiria à reunião de uma cadeira. Tentei me acalmar. Quando um senhor me conduziu a um dos leitos, estava melhor. Mas durou pouco. Já deitada, com as mãos cruzadas sobre o abdômen, vislumbrei, com o canto do olho, uma figura luminosa a poucos metros de mim. Uma mancha de luz branca. Fui ficando mais assustada à medida que se aproximava. Dali a pouco, parou do meu lado. Eu não tinha coragem de olhar. Tremia quando mãos, firmes, calçando luvas brancas, desenlaçaram meus dedos. Seguravam um bastão que emitia uma luz verde, semelhante a um laser. Cibele relata então uma longa sessão de passes que Frederick lhe deu, deslizando o seu aparelho curativo, que ela chama de bastão, sobre seu corpo, sem tocá-lo. Eu não sentia nada,
exceto medo. Finalmente levantei os olhos e vi uma figura que parecia humana, coberta por panos brancos, máscara cirúrgica no rosto. Os contornos eram borrados, os olhos, brilhantes. Mais passos e ele se foi. Ao final do depoimento, ela toca num ponto-chave que, para mim, é o atestado de idoneidade dessas sessões, mesmo tendo havido dissensões internas na equipe ao longo de sua história, algo extremamente natural num agrupamento humano. Jamais ninguém contestou a veracidade das materializações. A reportagem foi marcante.